Eu tô um pouco gripada, tossindo direto, minha filha. Eu tô também. Tive contato com quem teve Covid e aí fiz o teste e tô negativa, graças a Deus. Mas fiquei com medo. Ainda bem, deu negativo. Exato. Fiquei com medo. Gente, vocês conseguem ver minha tela? Eu consigo. Vocês conseguem ver o que eu estou apresentando? Consigo, professora. Só precisa ampliar. Pronto. Um minutinho. A câmera liga. Um minuto, viu? Professora, que chiado é esse na cal aí? Eu não estou entendendo nada. Também tô entendendo, acho que algum aluno tá com a cal ligada. Boa noite, professora. Boa noite. Deixa eu só ver se eu consigo botar o fone aqui que fica melhor. Se não der, dá para ouvir também. Desse lado. É aqui. Isso aqui. Deixa eu ver. Vocês escutam? Escuta. Eu vou deixar assim. Eu estava escutando, agora eu não sei o restante, professora. Pronto, eu vou tentar ficar assim. Eu tô escutando, professora. Pronto. Ó, deixa eu minimizar aqui. Vocês conseguem ver, né? Sim. Pronto. Minha gente, aula passada eu tinha pedido para vocês fazerem um resumo, né, sobre a aula.
de procariontes e eucariontes. Nós temos 2 encontros com essa aula, certo? Então, hoje é o nosso segundo encontro. E aí, hoje, a gente vai revisar. Eu prometo não me estender nessa aula. A gente vai ter aula que realmente vai ser mais extensa, mas a aula de hoje eu quero que a gente revise, certo? Primeiro, para a gente revisar, eu preciso saber de vocês quais foram as dúvidas. Me digam. Gente, Eu não senti nenhuma dúvida, não. oi? Eu, particularmente, não senti nenhuma dúvida, professora. Graças a Deus. Professora, eu fiquei com a dúvida nessa eucariótica. Ela é unicelular e pluricelular, é? Pode ser. A gente classifica a maioria dos eucariontes como pluricelulares, mas existem alguns unicelulares, certo? Eu não gosto de fazer essa confusão para que vocês não fiquem confusos de fato, porque às vezes quando falo unicelular, aí você já associa que é só bactéria, né? Ah, não, é bactéria, não pode ter eucarionte. Pode ter. Mas para o nosso objetivo aqui, eu quero que vocês associem unicelularidade a procarionte e mais de uma célula a eucarionte, tá bom? Isso. Ah, foi isso que eu fiquei na dúvida. Uhum. Porque às vezes gera uma confusão na cabeça da pessoa. É. Aí, como aqui não é o objetivo da A gente... procariótica, ela é unicelular Isso, e a eucariótica é pluri. isso. Mas a eucarionte também pode ser uni, certo? Certo. Pronto. Veja só, alguém falou no chat. Boa noite, Gabriela. Gente, o esquema de aula vai ser o mesmo. Quando a gente terminar a aula, vocês botam o nome rapidinho em quem esteve presente, porque eu consigo fazer a frequência, tá bom? Aí, quando a gente estiver terminando a aula, eu falo com vocês. Vamos lá, nossa aula está se iniciando 7h08, mas estávamos na sala às 7 horas. Por motivos de microfone, porque eu botei o fone e estava pegando, depois que eu comecei a apresentar a plataforma Zoom, não está pegando. E aí, vamos lá. Veja só, vamos revisar o que seria procariontes e eucariontes. Vejam, eu disse a vocês que as células procariontes, elas são células mais simples, não foi? Vocês lembram? Isso. Sim. Aí veja só, minha gente. Eu prefiro que você se detenha à minha explicação. Normalmente, as procariontes são aquelas células vegetais, que são mais simples. Normalmente, eu acho, assim, na minha concepção, que procariontes são aquelas células vegetais, que são mais simples. Não, as células vegetais, Não seria eucarionte? elas são células eucariontes, certo? As células procariontes, Diego, a gente vai associar elas às bactérias, para o nosso objetivo de estudo, tá bom? Para a gente não confundir a cabeça. E uma Aí, célula veja só. animal? Oi? Professora, pede para quem não estiver falando com a senhora desligar o microfone, por favor. Eu não sei quem é que está com o microfone ligado, minha gente, deixa eu ver aqui. Todo mundo, acho que alguém desligou já. Vamos lá, veja só. Células vegetais são células eucariontes, tá certo, Diego? O que eu quero que vocês consigam memorizar é a nossa explicação, porque facilita. Com toda certeza, se o slide está aqui como material de apoio, vocês precisam ler, né? Precisam estudar o slide. Mas, assim, quando a gente presta atenção na explicação, a gente consegue fluir melhor depois que está lendo, porque vai só associando, tá bom? Aí, veja só. Eu falei na aula passada que eu não vou cobrar em prova, eu sei que vocês precisam fazer prova, mas eu não vou cobrar em prova nada absurdo e nada do que eu não tenha dito, não, tá certo? Não se preocupe que eu não vou ficar cobrando muitos termos técnicos, muitos termos genéricos,
Muita coisa, eu não vou cobrar isso, eu vou cobrar que vocês saibam a essência da coisa, tá bom? Ô, professora, Oi. eu entendi que os procariotes como a senhora explicou, uma cômoda, né, que ele não tem uma divisão certinha, diferente do eucariote, que é todo bem dividido, né? E que uma tem, a procariote tem estrutura simples e a outra já tem estrutura complexa, não é isso? E se vocês E núcleo perceberem, definido? tá certo. E se vocês perceberem, para quem fez a atividade, quando a gente começa a desenhar, a gente fica, de fato, uma é mais simples, a outra é mais complexa. De fato, uma tem menos compartimentos, a outra tem mais. Se você parou um tempinho para ver a atividade, para tentar entender, você consegue ver essa diferença, certo? Eu acho que é Cassia que está com o microfone ligado, ou quer falar, não sei. Vamos lá. Então, Estou tentando sair, professora. oi? Não estou entendendo, acho que é a internet dela. Estou tentando sair aqui. Veja só. Professora, aí a procariótica, ela existe a membrana plasmática e a eucariótica não, né? Isso? Não, a eucariótica tem membrana. A gente vai revisar isso tudinho hoje, tá bom? Uhum. Ó, veja só, eu coloquei para vocês no slide que a célula procariótica, ela tem seu material genético no nucleoide. Para quem estava aula passada, eu falei que o nucleoide, ele é uma estrutura que ele não tem uma organização tão madura quanto o núcleo. Ele é como se fosse o núcleo, a caixinha, não tão madura, feita a célula eucarionte. Certo? Minha gente tem que desligar o microfone, senão não me ouve. Paguei a água, mas não deu mais tempo para eu ligar para lá. É Cassia que está com o microfone ligado, né? Bom, então a procarionte, ela tem uma estrutura para guardar o material genético dela, chamada de nucleoide, e a eucarionte tem uma estrutura para guardar o material genético dela, chamada de núcleo, certo? Então, procarionte tem nucleoide, eucarionte tem núcleo. Vocês entendem? A gente precisa desligar o microfone. Esse microfone aí tá incomodando, viu? Precisa desligar. Já não tem como continuar a aula. Mas a senhora consegue, professora, gravar. Tá desligado o microfone de todo mundo por aí. Tem que desligar o microfone. Professora, desliga o meu, não estou conseguindo não, no meu celular. Eu não consigo desligar o seu, não, Cassia. Tem que ser você do seu celular. A professora consegue desligar o microfone de todo mundo. Tem alguma Pois coisa... eu vou assistir a aula pelo aplicativo, eu vou assistir pelo link, viu? Peraí, quem foi que disse que eu consigo desligar? Jane, eu só não lembro onde é, mas como a senhora é a administradora da reunião, tem algum ícone aí que tem como você desligar o microfone de todo mundo e deixar só o seu. Cassia, consegui. Jeane, obrigada. Para quem tiver essa dificuldade, que eu também sou nova nessa plataforma, eu nunca dei aula em plataforma Zoom, é a terceira vez. Então, me ajudem quem souber, viu? E outra coisa, quem quiser perguntar, liga o microfone e pergunta, mas vamos ter cuidado para a gente não deixar o microfone ligado, porque eu não vou silenciar todo mundo, porque às vezes alguém quer falar, eu estou falando, aí não vejo o chat e a pessoa perde a oportunidade de tirar a dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Procarionte tem nucleoide, eucarionte tem núcleo. Vocês conseguem entender até aí? Sim.
Beleza. Eu falei para vocês que o exemplo de procarionte são o quê? Bactérias. Não foi isso? E eu não disse a vocês, mas as bactérias, elas podem ter diferentes formas. Porque, às vezes, quando a gente está no ensino médio, na faculdade, no curso técnico, a gente fala bactéria. Mas a gente não consegue visualizar uma bactéria, né? Assim, o que é uma bactéria? Uma bactéria pode ter forma de cocos, que é uma forminha mais esférica. Ela pode ter uma forma de vibrião, que é aquela mais assim, ó. Aquela que a gente viu na imagem aqui do slide. Então, a bactéria, ela pode ter várias formas. O que interessa para a gente é saber a forma da bactéria? Não é. É saber que bactéria se encaixa no conceito de procarionte, tá certo? Beleza? Uhum. Deixa eu tentar passar aqui. Deixa eu ver se eu passei demais. Pronto. Eucariontes, tirando a dúvida de Diego, são o quê? Animais, de maneira geral, e células vegetais, certo? Células vegetais, as plantas. E aí, como eu falei na aula passada, célula procariótica é uma célula mais o quê? Mais simples, certo? Uma célula mais simples. A célula eucarionte é a célula mais complexa. O exemplo que eu dei para vocês foi de uma cômoda e de um guarda-roupa. Lembram? Que eu disse que a cômoda é uma célula procarionte, ela é mais simples, menos complexa, menos compartimentada do que um guarda-roupa, não é? A gente, assim, quando não está podendo comprar um guarda-roupa, para não ficar sem, a gente fala o quê? Não, eu vou comprar uma cômoda, né? Que a cômoda é mais barata, não tem tanta coisa, eu também não tenho tanta coisa para guardar nela, então uma cômoda me serve. Então, a cômoda, ela é bem mais simples do que um guarda-roupa, não é? Então, essa diferença é importante a gente saber, tá certo? Eu coloquei para vocês o quê? Que os seres eucariontes, eles são, em geral, pluricelulares, normalmente são todos os animais, em decorrência dos processos de meiose e mitose. A gente vai entender mais na frente o que são esses processos, tá certo? O que eu quero é que vocês saibam diferença de procarionte e diferença de eucarionte. Até aqui, alguma dúvida? Professora, Oh. a gente já nasce com essas células ou a gente adquire com o passar do tempo, dos anos? Oi, Vanete, tua pergunta ficou tão baixinha. Assim, todos nós, quando nascemos, nós já nasce com essas células ou a gente adquire com o passar dos anos? Não, todos nós, a gente vem de uma célula em comum, certo? Animais, seres humanos. Ser humano é animal. Então, eu venho de uma célula e essa célula começa a dividir em várias outras, formando o que eu sou hoje. O exemplo que eu dei aula passada, acho que Tiago estava, Diego estava, foi o quê? Que quando a mulher engravida, tem um aplicativo, né? Aí, hoje seu bebê tem o tamanho de uma ervilha, quando ela já está com semanas à frente. Hoje seu bebê tem o tamanho de uma caixinha de sapato. Então, assim, a gente vem de uma célula que ela começa a sofrer processo de divisão até formar, de fato, o bebê para sair do útero da mãe, certo? Então, a gente vem de uma única célula se transformando em várias outras. Aí, a partir do momento que essas células vão se dividindo, elas vão se especializando. Por exemplo, existem as células que vão formar minha cabeça, meus braços, minhas mãos, meu cérebro, meus olhos, meu nariz, certo? São células que estão se dividindo, cada uma vindo para a sua função, tá certo? Tá certo. Aí, veja só. Eu coloquei para vocês aqui as diferenças entre células eucariontes e células procariontes. Eu disse a vocês que
existem diferenças de estrutura e de funcionamento. Quando a gente falar de estrutura e funcionamento, associe ao raciocínio que eu dei da cômoda e do guarda-roupa. São estruturas diferentes e tem, para muitos, a mesma função, né? Qual a função de um guarda-roupa e de uma cômoda? Guardar as minhas coisas, não é? Se eu quiser guardar na minha cômoda um monte de sapato, eu guardo na minha cômoda um monte de sapato, a cômoda é minha. Mas a grande diferença, pessoal, é assim, numa cômoda e num guarda-roupa cabe a mesma quantidade de coisas? Não. Não cabe. Não. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Deu para mim como se fosse uma queda de internet. São funções diferentes. Eu coloquei para vocês, eu listei para vocês estrutura, funcionamento, organelas, material genético e outras funções. Aí a gente vai passar por todos eles para entender direitinho, tá bom? Vocês conseguiram fazer a atividade? Eu consegui. Eu não consegui. Eu fiz mais ou Consegui. menos assim. Foi tipo um resumo. Veja só. Eu fiz um resumo de cada um. Minha gente, quem fez, depois me manda uma foto no WhatsApp para eu dar uma olhadinha. Eu não vou dar nota não, eu só quero olhar, tá bom? Porque se você tiver feito alguma coisa errada, eu posso lhe corrigir, para você não ficar com erro e ir para a prova com erro, tá bom? Então, veja, estrutura... Ah, professora, o meu tá feio. O resumo que a senhora está falando aí, o que a senhora está falando, eu estou acrescentando aqui do lado dele. Pronto, mas não se preocupe não, porque também eu estou mandando o slide, aí você tem sempre o acesso ao slide, tá bom? O meu também é só um Você pode rascunho. mandar assim, porque está todo... Não está Pode. organizado. Não se preocupe não, eu só quero ver se você entendeu. Pronto, tá bom. Pronto. Então, veja, nós temos diferença de estrutura, diferença de funcionamento, diferença de organelas. O que seriam organelas? As organelas, já que eu estou dando exemplo de guarda-roupa e cômoda, seriam as gavetas. Nas células procariontes, que são as células mais simples, que é a cômoda, eu tenho menos gavetas do que eu teria num guarda-roupa. Que a ideia é que eu consiga botar mais coisas dentro, eu consiga dividir melhor. Então, para a gente organizar melhor, o ideal é que a gente tenha mais gaveta, né? Porque fica a gaveta das calcinhas, a gaveta do sutiã, a gaveta da cueca, a gaveta das camisas de trabalhar, a gaveta das camisas de sair. Então, assim, a ideia é que eu consiga ter essa divisão melhor, compartimentada, na célula mais evoluída, que é a célula eucarionte, certo? Sim ou não? Sim, professora, a gente escuta. O material genético. Eu falei para vocês que na eucarionte ele está no núcleo e na procarionte ele está no nucleoide, não foi isso? Isso mesmo. Oi. O DNA. O DNA, que é o nosso material genético, na procarionte ele é circular e na eucarionte ele é uma fita longa. Você associa procarionte, bactéria, circular. Eucarionte, seres pluricelulares e é uma fita. O material genético da gente se comporta dessa forma nas eucariontes e nas procariontes, certo? A reprodução das células, elas podem acontecer por mitose e meiose. Não se preocupe que eu não vou cobrar isso agora. Isso é assunto para a nossa próxima aula, certo? Tanto reprodução quanto reinos é assunto para a nossa próxima aula. Então, se vocês quiserem dar um marca-texto assim, anotar no pontinho, reprodução e reinos, próxima aula, certo? E os seres, a caracterização de unicelulares e pluricelulares, certo? Ok. Minha gente.
Tá certo, professora. Pronto. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não. Professora, quando é a prova? Eu vou olhar a data ainda direitinho e passo para vocês, tá bom? Mas se preocupe não, pessoal, porque essa data de prova, por exemplo, se a prova for semana que vem, a gente conseguiria ajustar isso, entendeu? Para não ficar nada em cima, para agradar todo mundo, a gente não vai conseguir, mas a gente consegue pelo menos encontrar um ponto em comum para todos, tá bom? Ok. Ok. A prova vai ser o dia todo? Oi? A prova vai ser o dia todo? Não sei. O dia todo ou dia 12 que tá falando? Vai ser online ou presencial? Eu não sei ainda, O dia pessoal. todo. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer isso ainda. Eu vou procurar essas informações com a Elisângela e passo para vocês, tá bom? Ô, professora, Oi. eu já tenho muito tempo de curso, é porque eu tinha perdido no começo essa de microbiologia. Mas sempre as provas nós fazia, era o horário da aula, sabe? Mesmo horário de aula, era o de prova. Pronto, tá certo. A gente vai vendo isso. Não se preocupem, não. Viu? Vamos lá. Tem aí alguma dúvida? Não. Beleza. Aqui, eu coloquei para vocês várias fotos. Eu vou passar, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos voltar. Coloquei para vocês 5 fotos. Dessas 5 fotos, eu vou querer que a gente preste atenção nas características citadas, no que eu pontuei, que eu posso cobrar em prova, e no que é importante focar, tá certo? Não fiquem se preocupando em aprender, pessoal, o porquê cada coisa tá ali. Eu quero que você entenda de forma geral, tá certo? Porque às vezes o professor passa o assunto e a gente tem a sensação que precisa saber daquilo tudo para a prova. Gera ansiedade, gera nervosismo e às vezes aquela informação nem te serve para o teu curso, certo? Então, relaxem, relaxem. A gente vai conseguir, tá bom? Aí veja só. Eu mandei essas fotos, diferenças entre células procariontes, eucariontes, e coloquei vários tipos de imagens, porque às vezes, por exemplo, o Tiago gosta mais dessa, Alberto prefere essa, Vitória gostou dessa, Francisca gostou dessa. Então, veja, vai depender da sua afinidade com a imagem, tá bom? Veja só. Deixa eu ver quem foi que falou no chat. Gente, não vamos sair do foco, que começa a explicação, que complica a explicação. Não entendi, minha gente, aconteceu alguma coisa. Muito barulho. Tá tudo ok? Não, professora, é que fica fazendo pergunta assim, que não é do momento, entendeu? Aí sai do foco da explicação. Vamos lá. Vamos tentar entender. Eu coloquei para vocês as diferenças entre células procariontes e eucariontes. Aí eu coloquei o seguinte. Na procarionte, uma característica principal é nucleoide, não é isso? Ao invés de núcleo, que tem na eucarionte, um núcleo realmente verdadeiro, na procarionte eu tenho um nucleoide, não é isso? Na eucarionte, eu tenho uma estrutura, pessoal, que vocês observem que ela é toda compartimentadazinha. Cada coisinha está dentro do seu lugar, no seu cantinho. A procarionte, ela não apresenta essa estrutura. Ela tem uma estrutura organizada, mas se você comparar essa estrutura aqui com essa, você vai ver que qual é mais organizada? É essa, procarionte, ou essa eucarionte? A eucarionte. A eucarionte, não é isso? A gente consegue ver que a eucarionte, ela apresenta uma estrutura bem mais organizada do que a procarionte, por um motivo simples. Ela é uma célula mais evoluída, ela é uma célula formada por mais de uma célula,
São várias outras células, certo? Na procarionte, eu tenho ausência de organelas membranosas. O que seriam essas organelas membranosas? Vocês lembram que na aula passada eu dei o slide, e nesse slide eu comentei que existia citoplasma, núcleo, ribossomos, complexo de Golgi, Sim. mitocôndria. Vocês lembram que eu citei isso? Lembro sim. A procarionte, ela não tem esse nível estrutural de organização de membranas e de organelas. É diferente da eucarionte. Se você observar a célula procarionte, ela tem uma visualização bem limpa em relação à eucarionte. A eucarionte tem mais coisas do que a procarionte, certo? Aqui fica melhor essa imagem. Achei ela até mais coloridazinha. Eucarionte tem a estrutura chamada de mitocôndria. Vocês lembram a responsabilidade da mitocôndria na célula? É a energia ou eu estou confundindo? Energia. Produz energia. Vocês lembram que a eucarionte tem núcleo, a procarionte tem nucleolo? Sim. Nucleoide, quer dizer, nucleoide. Isso. Sim ou não? Sim. Minha gente, alguém sabe explicar o que significa esse tempo que aparece aqui em cima? Vocês conseguem ver? Não, a gente não. O tempo é em relação a cair a aula. É, ele está diminuindo, mas a gente consegue terminar a aula. Essa é uma aula breve. Veja, essa foto eu achei muito legal para a gente entender. Procarionte. A ausência de um núcleo definido, ela tem nucleoide, ausência de organelas membranosas, ausência de citoesqueleto. Um exemplo, a bactéria. Nas eucariontes, eu tenho presença de núcleo, presença de organelas membranosas, de citoesqueleto. O exemplo, célula animal e célula vegetal. Se eu pudesse dar um conselho para vocês para a prova, estudem essa figura aqui. Mais uma vez, qual a célula mais simples? Essa daqui ou essa? A célula procarionte. Procarionte. Certo? Essa outra, pessoal, tá vendo que já é outro modelo para vocês enxergarem? Célula eucarionte, célula procarionte. Aqui eles botam de diferentes formas já para ajudar o aluno, né, na visualização. Porque aqui com certeza vai ter gente que vai gostar mais de uma figura do que de outra. Então, fica a visualização que eu pretendo passar para vocês. Célula eucarionte, uma célula formada por mais de uma célula, célula pluricelular, e uma célula mais evoluída, mais compartimentada. E a procarionte, uma única célula, o exemplo são as bactérias, e ela não tem um nível de organização que a eucarionte tem, certo? Certo. Aqui é a mesma coisa. Veja só, eu vou pedir que vocês coloquem o nome de vocês na sala, porque eu estou gravando a aula. Quando vocês colocam o nome, eu pego o nome de todos. Quero que quem fez a atividade me mande ela no privado, que eu posso dar uma olhada, posso corrigir o que você fez de certo e errado. Quero perguntar se vocês têm dúvidas. E quem não fez, professora? Não tem problema, mas estudem, certo? Estudem direitinho, porque esse assunto, se você não prestar atenção, você acaba se confundindo por besteira, tá bom? Ok. Pronto, botem igual a Jeane está fazendo, o nome da turma. Quem for botando o nome, pode sair da sala, tá bom? Eu nem sei qual é a rádio que eu sou. É lá, não é a rádio o quê? E aí, vai. A aula já acabou, professora. E acabou. Hoje nosso encontro é um encontro de revisão, certo? Ah, tá certo. Professor, não sei qual é a rádio que eu sou, não. Pronto, bota teu nome completo, Alberto. Não tem Alberto Júnior, não tem nenhum Alberto aí.
É rádio 2, Alberto. É rádio 2, é? Vou colocar de homem. novo. Pessoal, boa noite. Hoje foi nosso encontro de revisão. Quem chegou agora, não se esqueça. Boa noite. A aula não é apenas de 35 minutos, é uma aula de revisão, certo? Nossa próxima aula provavelmente levará 2 horas, que já é um assunto novo. Certo. Boa noite, professora. Tchau. Beijo, boa noite. Professora, Oi. como eu sou aluna nova, eu não sei mexer ainda nessas coisas aqui. Deixa eu botar aqui seu nome. Pronto. Tá ok. Obrigada. Nada? Todo mundo botou? Todo mundo colocou, pessoal?